o ano de 2021 foi muito bom para o setor de exportação de frutas, demanda cresceu e o Brasil conseguiu pela primeira vez ultrapassar a casa de 1 bilhão de dólares em exportações de frutas frescas. Quando somar também com castanhas, outras frutas que não são as chamadas frutas frescas, o resultado sobe para 1 bilhão e 200 milhões de dólares. Um resultado excepcional, crescimento muito bom em relação ao ano anterior. É um recorde. Agora, para esse ano, tem alguns pontos de interrogação. A gente está acompanhando muito de perto e com preocupações o efeito do clima sobre diversas culturas aqui no Brasil. Não é só o setor de grãos que vem sendo afetado, ou o setor de café, o açúcar, mas também o setor de frutas. Muita preocupação com o efeito do excesso de chuvas, particularmente na região lá de Petrolina, em Pernambuco, que é o grande polo produtor e exportador de frutas que são líderes na pauta das exportações brasileiras. É o caso da manga, por exemplo, e também da uva. O Brasil exporta grandes quantidades dessas frutas. A manga é líder na pauta das exportações de frutas no Brasil e o efeito da chuva sobre a produção dessas duas frutas tem sido muito ruim. Excesso de chuvas praticamente desde o início de dezembro. E continua ainda a situação climática no Nordeste extremamente complicada. Isso afeta não só essa região aqui do polo principal de exportação de manga e uva, como é o caso de Petrolina, Juazeiro na Bahia, Petrolina, que são separados pelo Rio São Francisco, é um polo importantíssimo, muito afetado pelas chuvas. Mas não é só lá. O norte de Minas também é afetado, o sul da Bahia, a gente tem acompanhado isso com enchentes, inclusive, tudo isso tem efeito sobre a produção de frutas em polos importantes. E no sul do país não é muito diferente, só que aí o resultado é outro. É o efeito da seca sobre a produção de frutas. A produção de uva, por exemplo, no Rio Grande do Sul, é severamente afetada. As uvas praticamente murchas aqui por falta de chuvas. Isso vem acontecendo praticamente desde novembro. Já afetou bastante a produtividade e a produção de uvas no Rio Grande do Sul, que é o principal produtor de uvas para vinhos, né? Uvas viníferas. Então, tudo isso leva a preocupações. Aqui no Sudeste não é muito diferente, também tivemos aqui dois efeitos. O primeiro, falta de chuva, depois o excesso que a gente está vendo aqui em Minas, também parte de São Paulo. Tudo isso tem efeito sobre a produção de uvas, de frutas em geral. Portanto, tudo isso levanta um ponto de interrogação com relação ao desempenho previsto para esse ano, em termos de exportações. A meta realmente seria crescer mais. Crescer além do recorde do ano passado. Existe uma meta aqui de dobrar as exportações brasileiras de frutas em valor nos próximos anos, chegar a 2 bilhões de dólares, que seria extremamente desejável, mas esse ano realmente um ponto de interrogação muito grande se a gente vai conseguir atingir. E não é só o problema da produção de frutas disponível para exportação, é o problema logístico que continua, isso já afetou em parte a exportação do ano passado, que é o aumento do custo dos fretes, a falta de containers, tudo isso implica em maiores custos e também menor disponibilidade para exportação de frutas por falta de apoio logístico para o comércio internacional. Portanto, pontos de interrogações não faltam, custos estão aumentando bastante e tudo isso gera um ponto de interrogação quanto à possibilidade de aumentar mais a exportação em 2022, que é o que os produtores desejariam.